paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nesse momento adorar o nosso Deus, tremendo, digno, merecedor de muito mais. Nos dá uma rica oportunidade. Louvar, exaltar, entoar cânticos, entoar adoração. Este Deus maravilhoso. Feche os seus olhos. Fala com Ele neste momento. Não deixe de conversar com o Senhor. O nosso Deus, Ele ainda procura nos dias de hoje verdadeiros adoradores. Importa que esses verdadeiros adoradores adoram a Ele em espírito e em verdade. Então conversa com Ele neste momento. Diga a Ele que você vai oferecer um louvor, uma adoração a Ele neste período de louvor. Meu Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esta noite maravilhosa. Ah, meu Pai, pelas tuas maravilhas, pelas tuas grandezas. Ah, meu Pai, por nós contemplar cada minuto, a cada instante, meu Pai, da tua mão poderosa sobre cada um de nós. E chegamos até aqui, ó Pai, porque a tua graça e misericórdia nos alcançou. Chegamos até aqui porque tem um Deus que trabalha por nós. Tem um Deus maravilhoso que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que nos salva. Ah, Senhor meu Deus, por isso nós estamos aqui, ó Pai, debaixo da tua graça e misericórdia, para oferecer louvor ao Senhor, para oferecer adoração ao Senhor, para oferecer o nosso culto ao Senhor, que é digno, meu Pai. Queremos abrir os nossos lábios neste momento e dizer o quanto nós te amamos, o quanto te desejamos, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. É o nosso Pai, é o Criador, é o Salvador. Ah, meu Pai, não temos palavras, ó Deus, para expressar neste momento a Ti, ó Deus, perante muito o que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, e recebe a nossa adoração e recebe o nosso louvor no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda cada vez mais, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
Senhor. Toda honra, toda glória é tua, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, meu Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para te exaltar na beleza da tua santidade, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para bendizer o teu santo nome, enriquecer-te, ó Deus, darmos o nosso melhor para ti, ó Pai, pois tu és digno, Pai, tu és digno, Senhor, tu és digno, Pai, tu és digno e merecedor de honra e glória, Pai. Aleluias, aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu Deus, tua presença, meu Pai, tua presença, Senhor. A tua presença é tudo para nós, ó Deus. Pai querido, o que nós precisamos, ó Deus, é da tua presença nos dias de hoje. Mais do que nunca da tua presença, Pai, para que possamos continuar te adorando em espírito e em verdade, para que possamos continuar, ó Deus, com louvor em nossos lábios, para oferecer o melhor para o Senhor, para que possamos permanecer de pé, Senhor, para que possamos permanecer, ó Deus, de pé, te adorando em espírito e em verdade, louvando-te, engrandecendo-te, bendizendo-te, ó Deus, mais e mais. Tua presença é tudo, Pai, é tudo para nós, é tudo para nós. Sem a tua presença nada somos, sem a tua presença nada podemos fazer, meu Pai. Aleluia, Senhor. Não existe Deus como o Senhor, tua beleza incomparável és. Nada nesse mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. O tesouro do meu coração, quando estou fraco, me estende a mão.
dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Essa fonte nunca secará. Nada neste mundo, nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, Pai. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a fonte, nunca secará, Jesus. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a fonte, nunca secará, Jesus. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença, tua presença, tua presença é tudo pra mim. Tua presença, Senhor, tua presença é tudo pra mim. Jesus, Jesus, a presença é tudo pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, a presença é tudo. Oh, Jesus. Você possa declarar isso cada momento, cada dia você possa declarar ao Senhor: tua presença, tua presença, tua presença é tudo para mim, Pai. Tua presença é tudo para mim, tua presença é tudo para mim, Pai. Tua presença, Pai, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é tudo para mim, Pai. Tua presença, tua presença, tua presença, Pai. Tua presença, Senhor, tua presença é tudo para mim, Pai. Aleluia. Que esse possa ser o maior desejo do nosso coração. Tua presença é tudo para mim. 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 Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, quero agradecer novamente a oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Essa noite eu gostaria de falar de uma passagem muito conhecida que está em Marcos 6, a partir do versículo 45. É sobre a passagem que Jesus anda por cima das águas, sobre as águas. E gostaria de chamar a atenção de alguns irmãos sobre alguns detalhes, enquanto a gente vai discorrendo e falando sobre essa passagem bíblica. Vamos abrir todos, Marcos 6, a partir do versículo 45, diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles.
versículo 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. 50. Porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Até aqui, meus irmãos, que nós vamos conversar nessa noite. Nessa passagem bíblica, é importante nós percebermos alguns detalhes importantes desse lago, conhecido como Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, para que a gente fale um pouco sobre esses milagres que aconteceram e sobre a passagem dos discípulos. Um pouco antes, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e peixes, e alguns instantes antes, ele tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista. Então Jesus conversa, ensina o povo, realiza a multiplicação dos pães e peixes, começa a se despedir da multidão e pede aos seus discípulos que atravessem para o outro lado, para a outra banda do Mar da Galileia, enquanto ele está falando, enquanto ele está se despedindo, terminando de se despedir toda a multidão. Quando toda a multidão sai, os discípulos estão no barco, ele sobe para orar, fica sozinho um período. E vou chamar a atenção para alguns detalhes, tá, irmãos, para que a gente entenda a dimensão dos milagres e a dimensão da soberania de Jesus. Primeiro, o Mar da Galileia, ou lago, ele tinha dimensão de comprimento total de 21 quilômetros. Largura máxima, 13 quilômetros. E a profundidade média dele era 25,6 metros, chegando a ter profundidade máxima em alguns lugares de 43 metros. Então nós realmente estávamos falando de um mar. Não é um qualquer rio, não é um trecho pequeno, não é os lagos que, como alguns amigos quando assistirem aqui vão rir, mas não é os lagos que nós vamos pescar esportiva com 100 metros, a gente atravessa. Nós estamos falando de um mar, de uma imensidão, Até uma curiosidade, esse Mar da Galileia recentemente, Israel estava passando um período de seca e baixou bem o nível das águas, e agora, nessas últimas semanas choveu muito e ele voltou ao nível normal, e tem algumas fotos dele agora, já no nível cheio. Pena que o pessoal não pode estar desfrutando dos passeios de barco, das coisas que tem lá, também por causa do que está acontecendo na nossa humanidade, mas apenas com a caráter de curiosidade que eu vi essa matéria esses dias. Esse lago que os discípulos estão para atravessar, que os discípulos vão usar para atravessar, eles começam, e nós estamos falando de pescadores, de pessoas que conhecem o mar, conheciam muito bem o Mar da Galileia. Eram pescadores, moravam nessas proximidades, pescavam nesse lago também. E nós vamos passar por alguns evangelhos. Esse texto está descrito em Marcos 7, Mateus 14 e João, o evangelho de João 6, 15 e 21. E quando a gente vai juntando os evangelhos, eles dão algumas informações importantes para nós. Primeiro, no evangelho de João, ele dá a distância que os discípulos já haviam navegado. Entre 25 e 30 estádios, não precisam abrir. Que dá, na nossa metragem atual, 4,5 km a 5,4 km. Vamos arredondar. Praticamente 5 km eles tinham já navegado, que é uma distância totalmente plausível, porque fala que eles estavam no meio do lago. Nós estamos falando que ele tem 13 quilômetros de comprimento, eles tinham andado 5 em algumas partes, então faz muito sentido. E no Evangelho de Mateus 14, versículo 25, aqui também Marcos também fala que mais a quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Nesse contexto que ocorre esse grande milagre que nós vamos falar hoje, que nós vamos falar nessa noite, que nós vamos dividir essa mensagem. Então nós sabemos que é um lago muito grande, é o mar. Nós sabemos que a profundidade dele é absurda, quando nós falamos de 25 metros de profundidade. É uma profundidade muito grande. E nós sabemos que estavam entre as 3 e 6 horas da manhã. E aí agora vamos voltar para o Marcos 7, no versículo 48, diz algo importante. Jesus fala assim, a Bíblia fala assim: e vendo que se fadigavam a remar. Meu irmão e minha irmã, primeira parte, entrando dentro desse texto, é dizer para você nessa noite que Jesus está te vendo. Humanamente falando, era impossível Jesus conseguir observar os discípulos dentro de um barco pequeno,
a 5 quilômetros de distância da margem, aproximadamente, 3 horas da manhã, sem energia elétrica, sem as nossas tecnologias atuais. Até com a nossa tecnologia atual, hoje seria muito difícil conseguir enxergar nessa distância no local que nós estamos falando. Só que Jesus é tão diferente, tão sobrenatural, que Jesus vê. Jesus olha e consegue ver que eles estão cansados de remar. E os discípulos nos dão agora uma lição. Porque assim, no versículo 48, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário. Meu irmão, minha irmã, não sei se você está remando, está ficando cansado de remar. Se já é à noite, porque o vento é contrário. E realmente navegar com vento contrário, quem já foi, quem gosta de mar, quem gosta de lago, quem gosta de rio, sabe que é muito difícil, o esforço é muito maior. Os discípulos poderiam ter pegado o lado do vento, soprava, e ter ido para qualquer uma das margens. Nós estamos falando de um mar de comprimento de 21 quilômetros, e as margens, a largura de 13. Eles poderiam ter ido para qualquer margem, a favor do vento. Seria mais fácil. Eles teriam ido para o lado que o vento soprava. Só que não é isso que a palavra de Deus nos ensina, e não é isso que Jesus nos ensina, e não é isso que os discípulos fazem nessa passagem bíblica. Eles continuam remando, mesmo que cansados. Jesus percebe isso mesmo à distância, Jesus está sobre o monte. E o que eu quero te motivar nessa noite é continuar remando, mesmo que o vento esteja contrário, mesmo que as coisas estejam mudando, mesmo que as filosofias estejam mudando, mesmo que nós estamos vivendo um momento de dificuldade de encontrar pessoas de caráter, momentos que realmente o sim, sim, não, não está muito raro, momentos que a gente dá muito valor à honestidade, momentos que somos traídos, às vezes por amigos ou por pessoas, momentos que é difícil se manter um casamento, e nós temos visto isso, como os casamentos têm começado e terminado, como se facilitou a parte do divórcio, e como tem acontecido o divórcio, mas mais do que o divórcio, como tem ocorrido traições. Nós estamos num momento, e como eu falei, que a honestidade é uma pérola a ser encontrada. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, se você tem passado por um momento difícil, se você está remando, está lutando para seguir a palavra de Deus, para seguir firme, para se manter dentro da doutrina cristã, e a gente sabe que a porta é estreita, continue. Continue. Não é para parar, não é momento de parar. Sabe por quê, minha irmã? Nessa noite eu venho aqui te falar, meu irmão, Jesus está te vendo. Jesus está olhando para você. Jesus viu os discípulos para cumprir a missão que ele tinha dado, que era para ir para o outro lado, remando e cansados. Jesus percebe isso. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que Jesus está te vendo. Jesus está percebendo isso. Jesus conhece a nossa limitação. E tem um louvor que está tocando bastante agora, que fala sobre a pesca, né? Que fala quem mandou nós largarmos a rede, quem mandou a gente parar. Volte para o mar alto, que no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Não é para parar, meu irmão. Não é para parar, minha irmã. É para continuar remando. Para continuar marchando. Nesse período de quarentena, a gente começa, e os primeiros dias são muito bons, né? São dias de descanso, dias de estarmos em casa. Vai passando o período, a gente vai perdendo alguns hábitos. Vai perdendo o hábito de acordar cedo, vai perdendo o hábito de tentar trabalhar home office, a gente já vai esticando alguns horários. O hábito de assistir culto, ler a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, precisamos continuar remando. Não sabemos até quando vai, nós esperamos que em breve tudo se restabeleça, nós oramos para que tudo se restabeleça, mas eu e você, nós precisamos continuar remando, mesmo que o vento esteja contrário. A Bíblia diz, e eu comentei isso na última vez que estive aqui, que nos últimos dias o justo viveria pela fé. É isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos
continuarem, nós vamos precisar viver pela fé. Precisar viver de glória em glória, de vitória em vitória, sabendo que há coisas que acontecem na nossa vida e no nosso meio que fazem parte de um contexto mesmo. Quando a gente aceita Jesus, Ele nos salva, Ele nos garante a salvação, nos garante livramentos, nos garante bênçãos, mas Ele não nos tira do mundo, Ele nos deixa aqui. Nós ouvimos isso várias vezes, que o sol nasce para o ímpio e para o servo de Deus também. Assim como quando a dificuldade vem para o ímpio e vem para nós também. A nossa diferença é que nós sabemos em quem nós temos crido, em quem nós podemos confiar. O salmista Davi, em um momento, ele pergunta de onde elevo os meus olhos para os montes e de onde virá o meu socorro. E a resposta vem, o meu socorro vem do Senhor. É de Deus que nós devemos esperar o nosso socorro. É de Jesus que está olhando para nós que nós devemos esperar o nosso socorro. Mesmo que esteja difícil atravessar esse momento, mesmo que às vezes estamos remando e o vento é contrário e o vento contrário atrapalha. Ir para o lado que está todo mundo indo seria mais fácil. Mas nós precisamos nos manter firmes, alicerçados, firmados, porque Jesus está vendo. Existe um versículo, acho que é o próprio salmista Davi falando, que quando ele olha a prosperidade do ímpio, os seus pés vacilam. Não é para nós vacilarmos, não é para o meu e o seu pé vacilarmos. Nós precisamos continuar olhando para Jesus, porque Ele está olhando para nós. E aí, passando dessa parte, Jesus vendo, Jesus vem para encontrar com eles, andando sobre as águas. E há algum tempo atrás, eu dei algumas aulas para os adolescentes, e nós estávamos falando sobre um livro que diz, e a Bíblia tinha razão. E dentro desse livro nós discutimos muitas coisas, e existe uma linha de ateu e até algumas linhas de cientistas que querem explicar milagres. E queriam desmistificar, acho que era a palavra que eles colocavam, que eles usavam, alguns milagres de Jesus, falando que eram acontecimentos de ciência. E eu lembro que esse foi um dos milagres que nós estudamos. E eu trouxe duas linhas para mostrar para os irmãos que os especialistas ou que os ateus, os cientistas falam. Uma delas diz o seguinte, que Jesus, ele não estava andando sobre as águas. Jesus estava andando à margem das águas. E os discípulos viam a margem das águas e se assustavam. Meu irmão, sabe por que eu dei todas as informações quando a gente começou essa ministração? 13 quilômetros de largura, 21 quilômetros de largura, 25,6 metros de profundidade. Os discípulos já tinham navegado 5 quilômetros. Se era humanamente impossível para Jesus ver os discípulos a uma distância dessa, para os discípulos era humanamente ver Jesus de dentro do barco sendo açoitado pelas águas. Meu irmão, por mais que queiram explicar milagres, milagre a gente vive. Milagre a gente vive. Tem uma passagem bíblica que Jesus cura um cego de nascença. E quando ele entra no templo, as pessoas começam a interrogar ele, quem te curou? Ele fala, quem me curou foi Jesus. Não, mas quem te curou? Hoje é sábado, não é para te curar, está errado. E eles começam a discutir entre si. Eles falam, quem te curou? Ele fala, mas já falei quem me curou. E o que você diz que ele é? Ele é pecador? Ele fala, não, vocês sabem que Deus não escuta pecador. Se Deus não escuta pecador, logo ele me curou. Deus escutou, ele é um homem santo. Não, então você é um discípulo dele também? Sai daqui. E eles perguntam para o pai do garoto. Gente, meu irmão, minha irmã, nós precisamos e nós vamos chegar cada dia mais nesse momento a viver pela fé. Viver no que nós cremos. Viver não naquilo que nós vemos, mas daquilo que nós cremos. De que o Senhor está nos vendo e que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. De que o Senhor abençoa aqueles que o buscam. Uma outra linha diz que, e essa é uma linha legal, eu não vou poder mostrar para os irmãos aqui, mas é legal a simulação dela. É que por causa da baixa temperatura desse horário, entre as 3 e 6 da manhã,
Eu não vou fazer, mas estou com vontade de fazer aqui, de andar. As águas estavam congeladas. E Jesus andava em cima de uma fina película de gelo. Ele ia passeando em cima de uma fina película de gelo. E Jesus ia andando ao encontro dos seus discípulos com 5 quilômetros de distância em cima de uma fina película de gelo. Essa é uma outra explicação de alguns eruditos. Irmãos, se tivesse uma fina camada de gelo, em primeiro lugar, o barco não estaria sendo açoitado pelos ventos. O barco estaria indo, quebrando esse gelo. Segundo Pedro, quando ele sai, ele anda uma parte e afunda. Mas o gelo quebrou. Jesus vai lá e puxa Pedro para cima. O gelo quebraria com Jesus também. Porque aí você dobra o peso. Meu irmão e minha irmã, isso é milagre. Milagre a gente não explica, milagre a gente vive. Quando a gente espera em Jesus, a gente não explica algumas coisas. A gente vive, nós vivemos. Um amigo nosso, um irmão, foi internado recentemente com o pulmão tomado. E teve alta hoje, nós recebemos o áudio do nosso pastor. E a médica estava falando que do jeito que ele entrou, pro jeito que ele estava saindo, é um milagre. Não é o efeito do remédio, porque o remédio não agiria tão rápido. Não é o conhecimento dos médicos. Isso é feito de milagre. Isso é feito de milagre. Isso é a nossa fé. Isso é a mão de Deus agindo por nós. Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos se assustam, pasmam, ficam maravilhados, gritam, falam, é um fantasma. Jesus passa na frente deles, fala, sou eu. Tem de bom ânimo. Para nós concluirmos essa rápida mensagem, no Evangelho de Marcos, diz o seguinte, no versículo 48, ainda na parte B. Jesus vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, 3 e 6 da manhã, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Marcos dá o desejo de Jesus nessa hora. Marcos descreve, nos outros evangelhos não descrevem isso. O evangelho de Marcos descreve o desejo de Jesus. Jesus não queria só entrar no barco. Jesus queria passar na frente do barco. Meu irmão, minha irmã, deixe Jesus passar na sua frente. Entregue as coisas para Jesus. Ele está falando, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. É para lançar sobre Ele a sua ansiedade, as suas preocupações, os seus anseios, porque Ele é quem tem cuidado de nós. E quando a gente fala de Jesus, as pessoas querem explicar Jesus, querem colocar, e nós vemos uma série de coisas, uma série de matérias, querem explicar milagres, mas em Filipenses 2:9, podem abrir, tem um versículo que fala quem é Jesus e o que Deus faz com ele quando ele sobe aos céus. Diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, nós servimos um Deus que é Senhor, que é maravilhoso, que tem poder sobre as águas, que tem autoridade sobre as águas, que tem autoridade sobre os ventos. Jesus não estava se equilibrando andando sobre as águas. Ele não vinha equilibrando, buscando o melhor, aonde pisar, buscando a melhor maneira de pisar. Ele vinha andando, soberano sobre as águas, para passar adiante dos seus discípulos. Nós vamos concluir essa mensagem daqui a alguns minutos, e eu quero falar para você, meu irmão, que o seu maior problema e o meu maior problema estão debaixo dos pés de Jesus. As águas afrontam aqueles discípulos, os ventos sopram. Jesus vem andando sobre elas, soberano. Ele não vem procurando
espaços para colocar os pés, não vem se equilibrando em cima das águas. Ele vem andando soberano sobre essa situação. Eu quero te chamar e quero te convidar a crer, a acreditar, a mesmo nesse momento complicado, saber que o nosso socorro vem do Senhor, saber que a nossa alegria vem do Senhor, saber que nós esperamos em Deus e que as nossas forças serão renovadas, que os que esperam no Senhor não se cansarão, antes serão renovados. E é isso que Deus tem para nós, meu irmão. Ele quer passar adiante de nós, adiante das nossas batalhas, adiante dos nossos problemas, adiante das nossas dificuldades. Cada dia mais ouvimos matérias, ou ouvimos, vemos, lemos, somos bombardeados de informações negativas. Mas eu venho nessa noite falar para você que Jesus está te vendo. Falar para você que Jesus tem visto o seu esforço em ser um homem direito, em ser uma mulher direita. Jesus tem visto a sua dedicação. Jesus tem visto o seu zelo pelo seu nome, pela sua casa, pela sua família. Mas ninguém viu, irmão. Não tem problema. Jesus está vendo. Jesus tem visto o quanto você tem lutado para se manter um homem direito, uma mulher direita, um homem santo, um bom pai de família, um bom filho. Eu quero te motivar a continuar assim. Eu estou cansando, irmão, eu estou me fadigando. Essa noite é uma palavra de ânimo para você. Meu irmão e minha irmã, continue. Continue. O vento vai parar. O vento vai baixar. As águas vão acalmar. Jesus vai tomar a ribanceira, vai passar na frente do barco. E vai acalmar as águas. O vento vai parar. E quando a gente passa por isso, quem já passou por situações assim sabe. Quando a gente passa por situações assim, nós ficamos realmente maravilhados. Nos versículos mais para frente, vamos ler só o 7 ainda, o versículo 51. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram assombrados e maravilhados. Meu irmão, quando essa fase passar, você vai ficar maravilhado, assombrado. Não com o que está acontecendo lá fora, mas com o que Jesus fez na sua vida. Com o que Jesus tem feito por você. Em como Jesus foi zeloso. Em como Jesus é cuidadoso. Em como Jesus é um Deus bom. Em como Ele cuida. Em como Ele guarda. Em como Ele zela. Mas o que Ele quer fazer nessa noite? Passar adiante do seu barco. Passar adiante dos seus problemas. Passar adiante das dificuldades. Para que você se acalme. Para que você lance sobre Ele as suas dificuldades. Porque é Ele que tem cuidado de nós. Jesus quer passar na frente do seu barco nessa noite. Jesus quer ir adiante de você. E te ajudar a enfrentar as lutas, as dificuldades. Quer te ajudar a passar a quarentena. Quer te ajudar a enfrentar a situação que você está passando. O que você precisa fazer nessa noite é abrir seu coração para Jesus. Deixar Ele entrar e confiar em Jesus. Confiar em um Deus que vê, o Deus que enxerga. Confiar em um Deus que escuta a nossa oração. Confiar num Deus que escuta a oração de um homem que fala, olha, não vai chover durante 3 anos e meio. E não chove. Depois esse homem volta e fala, vai chover hoje. E ele pede pro servo dele, pro menino, olha lá. Tem já alguma coisa de nuvem? Chuva? Não, não tem. Volta lá, tem alguma coisa de chuva? Não, não tem. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª vez. E agora? Agora tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal de Deus para a resposta. Vai chover. Vai chover. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero te motivar a continuar remando. Mesmo com as águas contrárias, mesmo com o vento contrário, mesmo sendo mais difícil, e realmente a porta para nós é estreita,
O caminho é estreito, mas Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Para terminar, eu vou falar uma ilustração que eu acho que vocês já devem ter ouvido, mas casa muito bem com a ministração dessa noite. Uma mulher estava andando na praia com Jesus, passando um vídeo, ela e Jesus conversando, e na praia haviam 4 pegadas, e de repente ficam apenas 2 pegadas, e a mulher fala: Jesus, naquele momento o Senhor não estava comigo? Aí Jesus fala: não, filha, é que nesse momento eu estava te carregando no colo. Meu irmão, minha irmã, Jesus está pronto para cuidar de você sempre. Eu quero pedir que você coloque a sua mão no seu coração. Nós vamos orar nessa noite. E ore crendo que Jesus está te vendo. Ore com fé, sabendo que Jesus olha para você. Que Jesus está te vendo, sabendo que as águas vão acalmar. Mas entregue tudo a Ele. Como você ouviu agora no Evangelho de Marcos, Ele queria passar diante do barco. Deixa de passar diante do barco da sua vida. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a Tua palavra ministrada nessa noite. E eu te peço, Deus, que o Senhor entre em cada casa, em cada coração, que cada pessoa que ouvir, ó Deus, essa palavra seja tocada, Deus. Que cada pessoa que ouvir essa ministração, nesse momento, sinta a Tua presença. Seja, Pai querido e Pai amado, avivado, ó Deus. Seja, meu Deus e meu Pai, confortada. Tenha as forças renovadas, ó Pai querido e Pai amado. Que todo cansaço saia, meu Deus. Que todo desânimo saia. Que toda tristeza saia, ó Deus. Mas que o Senhor possa encher esse coração e essa casa de alegria. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem cuidado de nós. E nós cremos na Sua soberania, Deus. Então eu te peço, ó Pai querido, Pai amado, que a Tua palavra nessa noite alcance o maior número de vidas possíveis, que entre, que console, que conforte, que restaure, ó Pai querido e Pai amado. Que o Senhor possa tocar e abençoar, ó Deus, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, e possa tomar a frente, ó Deus, passar à frente. Senhor amado e querido, que pessoas que estão nesse momento, ó Deus, remando, tentando, lutando, que o Senhor tome a frente e que as águas baixem. Que as águas baixem, Deus. Que as águas fiquem calmas. Que o vento pare de ser contrário, Deus. Senhor Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que o grande amor de Deus, que a graça do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a cada um.